Vejam a cena. Burocratas fofinhos da ONU reunidos em algum lugar simples, talvez Brasilândia ou os Alpes suíços, para debater sobre como utilizar um tribunal concebido para julgar genocidas e criminosos de guerra para regular quantas árvores você deve plantar ou quantas vacas podem peidar ao mesmo tempo no campo. A elite global, de olho em manter seus privilégios, aposta suas fichas na judicialização do clima, enquanto potências como China e Índia olham para isso com a paciência de quem observa crianças brincando de tribunal e enquanto os países em desenvolvimento sentem a corda apertar. Tudo isso num cenário onde a narrativa ambiental virou arma de controle e o discurso de salvar o planeta começa a soar menos como um chamado moral e mais como uma chantagem sofisticada. É quase poético. O tribunal que nasceu para julgar crimes contra a humanidade em breve vai mirar na dona Germana, que toma banhos demorados, ou em nós, que comemos proteínas demais. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. Para abordar o assunto, representando os produtores de acelga de Penápolis, Lucas Onogato. Opa, eu aqui, olha lá. Representando as senhoras carpideiras de Ayuruoca, Luigi Marnoto. Caraca, eu já fui pra Ayuruoca, sabe? Representando as vaquinhas peidantes de Umuarama, Felipe Trielli. E representando os produtores de vinho de Bodegas de los Herderos de Marques de Riscal, Arthur Machado. E claro, eu, representando o povão de Massachusetts, Córdoba, Osasco e cercanias. Muito bem. Muito bem. Cara, você sabia que eu já tinha ido pra Ayuruoca? Não. Ayuruoca? Ayuruoca é uma cidade de Minas, não é? Uma cidade É, de Minas. que tem umas coisas tem um lugarzinho naturais. lá que chama o quê mesmo? Termas, vamos dizer. Não sei se vocês repararam. Matutu. 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 Fala. Estamos aqui em Um homenagem abraço, Matutu. à questão Povo climática. de Matutu. Nós Vocês não estamos... param. Antes de começar este programa, eu queria avisar que nós estamos sem censura no Telegram e no X. Se você não gosta dessas pausas quando a gente fala curto, sério, vai no X ou no Telegram. Continua com o programa aí. Não? Nós estamos poupando energia aqui, né? Você vê que o logo aqui atrás está desligado, aquela luminária que Pois costuma é. estar ligada também. Porra, é verdade. A gente tá aqui. Não, Tá o aqui. o cenógrafo hoje... Não. As mudanças climáticas chegaram, Cadê o estamos fazendo um Daniel? racionamento. Um cenógrafo A desastrado. gente vai ligar lá na... Eu tô de Não, costa, não, cara. já Não, vai assim Já mesmo. tá justificado. Já tá justificado, ficou legal. Nós Depois chamamos o editor se vira aí. Ligamos para Greta Thunberg e ela autorizou. Autorizou. Agora, a piada tem que ficar, É. lógico. Aliás, Isso pô, tudo o programa sobre o clima sem a minha areca bambu é uma sacanagem. Areca Bambu morreu, né? Morreu, Você sabe. morreu. Não, Ela morreu? Não está mais entre soube. nós. Você não soube? Ela teve O uma O Daniel areca tinha dito bambu, que ela tinha ido Subiu viajar. no telhado. foi pra fazenda. Ué. Tudo isso tem que Acendeu. deixar no ar, mesmo com ele lá no fundo. Temos Aê! luzes, Obrigado, vamos gastar Davi. energia nessa p... Chupa, Greta. Falando Então nisso, vamos lá, falar falando nisso, vocês viram? Vocês viram a última da semana? Você não soube? Você não Então, tá sabendo? tribunal de Haia, Tribunal Asa de de Haia. Águia. Asa de Haia. Águia de Raia. Fez essa H de Raia palhaçada. era o Rui Barbosa, não é? Fez essa palhaçada, mas ainda não foi. Eles estão lá mancomunados, né, para tornar isso. Vamos explicar o que é? Lucas, Explica, por Lucas. favor. Eu Você não que é sei um bom explicar o que explicador. é. Eu não sei Então, esse briefing eu não li. Nosso inclusive. querido Eu tava Arthur gravando umas Machado, coisas. diga o que está acontecendo em Haia. Olha, eu li o briefing, né? Foi ótimo. Sim, Mas, na todos verdade, nós o julgamento- lemos, é que você explica melhor. Obrigado, viu? Obrigado. Eu li também. Obrigado. Mas é o seguinte, na verdade começou um julgamento, houve um movimento para processar em Haia alguns países em conjunto, tá, por questões climáticas e por não cumprir regras climáticas. E isso está sendo julgado como um julgamento, quer dizer, começou, né, como um julgamento que é considerado histórico, independentemente ainda do resultado, até porque pode ser indeferido, mas independentemente de qualquer coisa, exatamente porque vai abrir um marco de condenar países de forma quase que macro mesmo, né? Não de forma macro mesmo, condenar países por eventuais práticas que são consideradas nocivas ao mundo, baseado na pauta ambiental. E aí que vai abrir uma série de precedentes, porque
vamos supor que mesmo que esse caso acabe não sendo aceito, né? não gerando multas, etc., os argumentos que vão preparando esse cenário para daqui a pouco virar uma multa, etc., vão sendo construídos. Então, independentemente do resultado, a gente já iniciou uma era onde um julgamento, né, feito por uma corte que deveria ser de direitos humanos, etc., vai ter uma soberania superior, né, maior do que os outros países, e começar a condenar, inicialmente civilmente, e depois, por que não, criminalmente, Claro. aqueles que descumprirem pauta ambiental. Então a gente começou a ter uma perda efetiva da soberania dos países, né? Tudo que nós falávamos virou verdade, né? Quer dizer, infelizmente. Como eu brinco com o nosso editor, cara, o problema não é se a gente estiver errado, o problema é se a gente estiver certo. Exatamente. Escuta, Arthur, e quem julga isso, quer dizer, quem vai julgar isso é tipo 15 fulanos, é que assim... Eu não vi, eu ia começar até a estudar, porque eu vi, mandei de manhã, eu queria baixar, começar a ler com mais detalhes, mas não conseguia ver... o que eu li da matéria é isso, né? Mas é tipo um tribunal de com um número X de juízes, eu não lembro quantos, mas é isso, é um tribunal com vários juízes que vão votar e vão ver se há um crime contra a humanidade. Né? Mas é um crime engraçado, que é um crime abstrato, né? Não é um crime concreto. Exatamente, Então, esse é o problema. É abstrato. E outra coisinha rápida, você hoje até mandou uns documentos do lugar onde você está morando, não vou falar, porque senão de repente você vai preso aí no... Aí em Roma. Aí em Roma, Na Líbia. Não vou mandar, velho. Eu vi os documentos mandados pelo seu Manuel, né? Isso. O chinês, seu Manuel da Silva. O chinês mora aqui do lado. Que de certa forma a gente já vive meio que numa ditadura ambiental, né? Aí no seu prédio, sei lá, no seu condomínio, já tem várias restrições e multas do Estado, né? O Estado vai lá e multa, não é isso? Se você não separar o lixo, se puser o ar-condicionado abaixo de 20 graus e por aí vai. É isso aí, são inúmeras. Na verdade, o que eu mandei tem várias histórias, né? Mas o que eu mandei foi exatamente uma circular de alguém, que a gente não sabe quem é aqui no prédio, não está separando o lixo de forma adequada. E existem multas que variam de 100 e poucos a 1.700 euros, a depender do nível da infração. Que pode ser aplicado ao condomínio. Então é uma multa que todo mundo paga, né? Então, assim, o cara tem que separar corretamente e não só separar corretamente, mas ele também tem que, quando ele for botar um depositário, a gente bota aqui embaixo, que tem uma garagem, né? Tem um lugar específico, a gente bota caixas maiores, etc., o lixo, você tem que botar no dia certo. Então, o plástico é um dia, o papelão é outro dia. Saco, hein? Né? É um saco. É uma ginástica. E aí é o seguinte, né? Não, é bom que une a família, porque imagina, você tem uma caixinha toda bonitinha de papelão, você tem uma caixinha toda bonitinha de orgânico, uma caixinha... O lixo é assim, não é uma lixo gigante. Não, aqui em casa tem 6 ou 7 lixinhos. Aí, obviamente, né, tá tudo bonitinho no papelão, vai a criatura, porque filho é uma criatura, a criatura faz um ovo, pega a casca e joga no papelão. Entendeu? Aí você fala, pô, cara, né? Não é possível. Papelão, papel orgânico, mas ela erra, entendeu? Eu duvido também que você, depois de uns vinhos fumando um charuto, não joga o charuto no plástico. E põe fogo eu sou na o campeão. Não, eu sou o campeão absoluto. Eu jogo borra de café na papelão. A gente é de outra geração, né, cara? A gente não tá... Aí passa o lixo, vai tudo pro mesmo lugar. Não, você fez um comentário bom. Fala. Como é? Não, o que é vidro você tem que andar, porque o vidro você tem que levar aqui para outro depósito, outro na meio da rua aqui, é só para vidro. Cara, é uma chatice, você não tem noção. Você falou uma coisa boa, pô, a gente tá num tempo em que o cara não sabe diferenciar um homem de uma mulher, mas você tem que saber que dia que coloca o papelão, que dia que coloca o alumínio, que dia que é feito a caixa, se é de alumínio. Porque tem aquele detalhe, né? Se o papelão tá engordurado, já não pode ir no lixo limpo. Não. Isso, né? O isopor ele é reciclável tecnicamente, mas como o peso dele é muito baixo, você talvez não compense. Cara, tem todo um negócio que é um inferno. É uma desgraça. Agora, mas sabe que isso aí não é... eu tenho dúvidas. Olha só, dúvidas honestas. Por exemplo, você tem um plástico, você comeu um iogurte.
Aí você quis comer metade do iogurte, tem orgânico. Você quer jogar o que você faz? Aí você tem que jogar primeiro, posso jogar tudo junto? Não, você tem que tirar, jogar orgânico para um lado, plástico para o outro. De preferência, lavar o plástico. Cara, Calma, é uma ditadura. Veja, Não, ó, eu pego o cocô do meu cachorro com um saco plástico. O cocô é orgânico, o plástico saco é plástico, reciclado. ele Eu sujou. tenho que tirar a merda do saco e jogar no orgânico Tem. para aquele cheiro subir, né? Que tá amarradinho o saquinho, tá tudo bem. Eu tenho que tirar e jogar lá e separar o plástico sujo. Eu tenho que lavar o plástico que tá sujo de bosta antes de jogar. Aliás, essa coisa da sacola plástica me deixava irritadíssimo. Porque, pô, é proibido sacola plástica. Aí o que você tinha que fazer? Comprar saco de lixo pra fazer a mesma coisa que você fazia com a sacola plástica. O saco de lixo, que era inclusive, é plástico. Exatamente. Que já era uma reutilização que você fazia. Já era super, né, Não, o que natureba. virou mais um custo pra você no mercado. Claro. É, aí o exatamente. cara cobra, porque ele é obrigado a porcaria cobrar. da E sacolinha não é plástica. pouco, O que mais eu me acho. dava Eu acho onda- 19 centavos uma sacolinha, eu acho um roubo. É um roubo. O que mais me dava onda era o canudo de papel que vinha embalado em plástico. Esse é o mais Esse é legal. pior, né? Esse não, o canudo Esse de tipo de plástico coisa. não pode. Mas pô, a tartaruga só gosta do canudo. É, o plástico do E eu, tartaruga. plástico digo que- ela não- eu ouvi um Que ela usa papo pra na cheirar. época que a origem desse negócio do canudo de plástico era tipo um trabalho escolar de uma criança de 14 anos. Que foi o que inspirou a Foi a ideia desse ciência, negócio. né? Mas esse é o mundo de hoje, né? Era uma coisa de louco. Mas, sabe, essa coisa aí, o Arthur já estava falando há muito tempo nos primeiros Geoeconomias sobre como há um plano geral que a agenda ambiental é só parte dele, é só o veículo que está sendo convenientemente utilizado. Essa sobreposição da soberania passa pela judicialização, né? Que é Sim. como isso aí é um tribunal com juízes, etc. Sim. E muitas vezes eles buscam a cooperação dos juízes dentro dos países. Sim. Então você tem lá o nosso querido, algum ministro aí muito simpático, né? Que Barrista? o ministro dos Barros, o ministro que eu tive que pegar lá o negócio do cachorro para jogar, né? Você só piora a nossa. Ele indo no Fórum Alma Econômico afetuosa. Mundial, ele indo lá no Fórum Alma Econômico da Davos, para discutir a respeito do Brasil. É um juiz que deveria julgar as coisas, discutindo. Que deveria ler uma lei, interpretá-la dentro da lei, não adianta Exato. interpretar aquela interpretação, né, Aham. que eles fazem. Esotérica. Mas é curioso, porque a gente já está falando nisso. Um dos primeiros verticais, que a gente chama de vertical, é o que vai para o Instagram, tá? Às vezes a gente fala aqui, o pessoal não sabe. Os vídeos que a gente coloca no Instagram, um dos primeiros, eu lembro que eu ainda estava, sabe, aprendendo como é que fazer o formato, não sei o quê. Era uma moça falando naquele encontro Fórum Mundial, que obviamente sempre vem de lá, essas porcarias, falando do ecocídio, comparando o que o Bigodinho fez Sim. com os judeus, de genocídio, com o ecocídio, ou seja, você cortar uma árvore é a mesma coisa que você matar uma pessoa. Sendo que, nesse caso, então, a gente está dando, coisa que também a gente já fala há muito tempo, está dando direitos humanos a coisas, que já é uma subversão e que vai acabar com a justiça como um todo. A gente tem o direito do rio aqui também, né? O direito do rio, a gente falou sobre isso, Direito exatamente. do rio, tem até música. Então, cara, quando isso começa a acontecer num nível de tribunal de Haia, que é uma coisa assim, respeitada, era, né? Até hoje. Para mim era até hoje. Acabou. Pelo menos soa, Acabou né? o Soa respeito. como uma coisa... Tribunal de Haia. Não, pra mim soa como uma onomatopeia, Aia. É que nem o Pederneiras. O tribunal de Aia! Tomando um choque. Bota o Pederneiras, gente. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Mas você fala disso, isso causa tragédia, porque na Espanha teve essa última enchente e os caras estavam fazendo um levantamento. A Espanha foi o país que, assim, 10 vezes mais do que os outros,
trouxe voltou para o curso natural dos leitos dos rios que haviam sido modificados para várias coisas, inclusive para manter A usina. para a produção de várias coisas, para facilitar a vida de determinadas comunidades, não, porque é uma determinação, o mundo não pode ser tocado pela mão do homem, então vai voltar toda a natureza, e aí teve aquela chuva absurda, inundou um monte de coisa, e a população espanhola, muito corretamente, foi para cima dos caras, né? Foi para cima das autoridades. Não, eu vou dar um spoiler aqui da nossa programação, não sei se esse programa vai vir antes ou depois, mas provavelmente vem antes. Eu entrevistei, aliás, eu estava há muito tempo querendo, e muitas pessoas já pediam para a gente entrevistar, o professor Ricardo Felício. Isso, legal. E uma das perguntas que eu fiz foi a respeito daqui do Rio Grande do Sul, né? Porque o pessoal adora falar que foi, mudanças climáticas, né? E a gente fala, pô, mas isso já aconteceu em 1914, não lembro que ano que foi o do Sul, mas enfim, no começo do século XX, isso já aconteceu outras vezes. Tá bom. Então o que mudou agora? Eu não sei se essa especificamente morreu menos gente, mas foi uma tragédia maior do que o normal, mesmo com aquela quantidade de água. O que aconteceu? Aqui no Brasil também, e a gente vai lançar um documentário sobre isso com a Paula Schmidt, a gente está descobrindo, falando com o Ribeirinho, com o pessoal que mora lá, que justamente o movimento ambientalista não deixa você dragar o rio. E aí, o que acontece? É tragédia. Então, esses caras não é que eles estão... a gente está não atrapalhando e está tudo bem. Eles estão causando as tragédias. E depois vão querer prender você porque não jogou lixo. Não entendeu a coisa direito, que é o seguinte, você tem um rio, aí você tem terra, né, dentro do rio. Né? Aí o barco passa. Se o barco tem uma certa profundidade, né, ele não consegue passar no rio que tem muita terra. Né? Então, o que eles fazem? Tem que passar barco ali carregando coisa, eles vão vai tirando ali a terra. Né? Aí o movimento também tá falando, pô, não pode mais tirar a terra. Tem que deixar o rio como ele tem que deixar a terra aí. Aí foi enchendo de terra, foi chovendo, enche de terra, chove, já... Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não sei se isso eles sabem, porque a ciência deles é muito louca, né? Então isso é uma ciência básica. Dois corpos um filme de sacanagem que ocupam. Enfim. Não, então, e era mas um aí ponto não é que não ocupa o mesmo lugar. E teve efeito porque os moradores falavam, os moradores disseram que tem barcos que não passavam mais lá. Que eles estavam tendo que dividir carga em embarcações, etc., que não passava mais lá. E isso, assim, olha, é especialmente grave porque, ali gerou uma tragédia localizada. Mas esses caras usaram foi, em tese, parte, pelo menos, causada por ele. Uma das causas do aumento da tragédia, muito provavelmente, tem grande chance de ter sido o movimento ambiental. Isso foi o que os moradores disseram pra gente. Sim. Né? E o movimento ambiental e os partidários deles estavam utilizando desse acontecimento para expandir o controle da pauta aqui no Brasil. Acompanhando o ICL, esses canais da esquerda na época, que a gente assistia aquilo lá o dia inteiro, era uma coisa um tanto sofrida, cara, eles estavam falando com todas as palavras, olha, o discurso bolsonarista, e aí bolsonarista foi o que causou a morte, todo mundo que eles não gostam, está matando. A fake news bolsonarista a respeito do Rio Grande do Sul mata pessoas. Que assim, o que teve de fake news que fez a água subir? Exatamente. É uma coisa assim, ridícula. O Lucão, Não. Eu vou até assim, até pro que a gente tá falando, só voltando pro tribunal de Haia, né, jogar as paradas, obviamente que tem um discurso que está sendo preparado, como você falou, fulano tá beleza, esse é um discurso que está valendo, quer dizer, no sentido que ele está aí em circulação há um tempo. O Lula, esse ano, falou uma coisa parecida, falou: a ONU tem que agir para fazer uma política global e garantir que não só fazer a política, mas garantir, né, que ela será implementada. Só que ao mesmo tempo, não falando em questão ambiental, olha o que está acontecendo na África hoje. Você tem conflitos em Angola, você tem conflito no Sudão, em que o próprio Conselho de Segurança da ONU falou que usou o termo pesadelo de violência esse ano, 2024, tá? É extremamente pesado, cara, morreu muita gente. Tem Ruanda, que ainda tem os massacres, Mali, acho que o Sudão do Sul também, Serra Leoa e teve Burkina Faso. Sim. Você vê algum desses caras, a ONU está preocupada com alguma questão lá de morte das pessoas, das guerras, etc. Absolutamente zero. Sim. Cara, não estão nem aí. Então, o que eles estão fazendo com essa questão desse julgamento e com esse papo da criminalização
de fato, começar a ter uma pena de prisão, cara, para as pessoas baseada em crime abstrato. E isso não... Agora, olha o perigo das coisas. Isso não está sendo feito apenas na questão ambiental. Por exemplo, você vai pegar mandei uma notícia até no nosso grupo hoje, uma notícia aqui no Brasil, para combater, é sempre um bom motivo, né? Para combater as organizações criminosas, os crimes que estão sendo feitos, por exemplo, com o PCC, etc., querem começar a mudar a lei para dizer que as empresas têm que provar, que foram acusadas, as empresas têm que provar que o dinheiro que elas ganham é lícito. Quer dizer, não é mais o Estado que tem que provar que o dinheiro é ilícito. Se o Estado, se um promotor falar assim, eu acho que o quinto elemento aí está envolvido com lavagem de dinheiro duguinista, sei lá o quê. Aí o cara, né, baseado numa maluquice... Não cara, dá ideia, a gente tem que provar que não. Mas os caras são... mas os caras vão dizer assim, a gente vai ter que provar, a gente não ganha dinheiro, né? Então tá tudo bem, é fácil. Quase todo mundo pro bono, mas vamos lá. E o cara fala assim, mas tem que provar. Então, agora, esse discurso que a população e a direita vai comprar muito facilmente, quer dizer, claro, isso vai ser contra o PCC. Não é verdade, porque vai começar lá com o PCC, e isso vai conectar em algum momento com a questão ambiental, e aí você vai ter que provar que você não está fazendo esses termos que eles usam, né? Greenwashing, né? Não é mais o Estado que tem que provar que você... eu nem acho que existe esse crime maluco que eles estão falando, de greenwashing, né? Mas ele fala assim, cara, não é mais você que tem que... não é mais o Estado que tem que provar que você está cometendo uma infração. Agora você vai ter que provar que você não está cometendo uma infração, e o que você está fazendo é verde. Não é nem que o que você está fazendo é correto, é verde. Não, o que eu estou fazendo é verde. Então, e se você não provar, é cana, velho. Quer dizer, esses caras que falam de direitos humanos não estão preocupados com o conflito real, as pessoas sofrendo na África, por exemplo, em batalhas políticas pesadíssimas, às vezes ditadores e o pau torando lá, inclusive aquela ex-força lá que era do Prigozhin, lá do Putin, esqueci o nome deles, o grupo Wagner, dentro da África, cara, com milícia, o pau torando lá dentro, cara, a ONU não tá nem aí, mas tá preocupada, com os crimes em abstrato contra o meio ambiente. Quer dizer, isso aí é um teatro, né? E tem mais, não só na questão ambiental, a questão da saúde, a questão sanitária também. No ano passado, ou retrasado, talvez faz tempo, a OMS estava falando a respeito de como na última crise sanitária ter certas políticas não tiveram efetividade de implementação, porque os países não eram obrigados a cumprir as recomendações da OMS, e eles criaram lá um dispositivo que fazia com que a OMS tivesse a força de um decreto, praticamente. Assim, olha, deu essa canetada sobre esse assunto aqui durante a crise sanitária, o país é obrigado a cumprir. Então, assim, eu não sei quais países assinaram, mas isso estava acontecendo. Isso era um acordo que eles, de fato, colocaram na mesa. Então, E é louco, né? Porque é difícil você ter um consenso já no condomínio. Sim. É difícil você ter um consenso na rua, no bairro, na cidade, aqui no quinto no elemento. país. Imagina você ter um consenso no mundo, Mundial, onde as pessoas são diferentes, os lugares são diferentes. Um cara que mora, sei lá, na Suíça, que tem saneamento básico, se ele não separar o lixo, tudo bem, você ainda apontar o dedo. Pô, o cara tem tudo, não pode... Agora, você pega um cara que tá morrendo de fome, mata uma paca, e aí ele vai preso porque matou a natureza. Porra, é completamente diferente. É surreal que a gente tenha que falar uma coisa tão óbvia como essa, né? E a gente tem falado coisas óbvias e a gente corre risco por isso. Hoje em dia, eu não duvido que daqui a 5, 10 anos a gente não possa ser preso por falar o que a gente está falando. É engraçado que a gente sempre usa eufemismos e tenta dar voltas, mas do jeito que tá agora, não tem mais... É assim, se você falou do assunto, acabou. Tipo, já tem um risco ali, já era. Aqui provavelmente no YouTube embaixo já vai estar aviso lá. Com certeza vai ter aviso. Fato. Vai virar apologia, não tem apologia ao tráfico, não tem apologia... Não vai virar apologia a crime ambiental. Será crime. E aí você coloca no mesmo balaio um cara... É que nem... Pô, é engraçado, né, como as coisas acontecem. O feminismo colocou no mesmo balaio o fio-fio e o... Que são coisas que, assim... Eu tenho uma filha pequena, eu prefiro que alguém faça um fio-fio do que uma coisa, né, óbvio, né? Eu vou lá, dou uma porrada na cara dele e acabou. Agora, aí é a mesma coisa você matar uma barata, de repente, e você matar uma pessoa porque você não gosta dele, ou até, como é moda agora, porque hoje é moda, amanhã pode não ser, por racismo, vamos supor. Só que aí
provavelmente, mas o racismo contra um branco, que é o opressor, não sei, aí é menos ruim. Então começa a virar uma loucura que a justiça, a lei, começa a não existir mais mesmo, assim. E num nível não é assim, um grupo contra o outro, já é você contra uma árvore, você contra um Sabe o que mais me rio. chateia nisso aí, de verdade? É que assim, tá bom, esses caras estão fazendo isso já tem um tempo, a gente tá vendo, tem documentário, a gente fala aqui pra caramba e tal. O que mais me deixa encabulado é que a gente tem a nossa direita antissistema, antiglobalismo e etc. Cara, eu nunca vi nenhum desses caras falarem das ONGs que estão aqui no Brasil sendo pagas pela USAID, pelo NAD, tirando as exceções, para fazer, sempre. para legislar de acordo com que mandam esses organismos internacionais. Os caras que estão lá na orelha de deputado, o nego que tá lá barrando o projeto de desenvolvimento, barrando a Ferrogrão, enchendo o saco, não deixando... Cara, fazendo efetivamente, eu estava até escrevendo um vídeo agora sobre isso, fazendo efetivamente a comida das pessoas ficarem mais caras para impor uma agenda, né? A autoridade climática que literalmente, assim, acabou com a soberania do Brasil em relação a esses assuntos. Assim, em relação à soberania, transformação do carbono em moeda, né? Quando a gente fala em soberania do Brasil, também parece uma coisa mais abstrata, mas não é do Brasil. Sim. A soberania do Brasil é a sua. É a minha soberania. Sim. A nossa da vida vizinha, da privada, Mariazinha, da tia da cozinha aqui, que vai ter que separar o lixo, senão, ao mesmo tempo que ela tem que pensar na vizinha que é viciada em K2 lá, K9, sei lá qual é o negócio, que tá com o filho pequeno e ela tem que cuidar ao mesmo tempo. Entendeu? É surreal. Ela vai ter que pensar se quando, para além de fazer a conta que ela tem que fazer no mercado, ela vai ter que pensar, tipo, aquele churrasco que a família se esforça para fazer uma vez, 2 vezes no ano, assim, juntar a família para fazer um churrasco. Exatamente. Ela vai ter que, vou ter que compensar o carbono disso aqui. Cara, ontem mesmo olha que merda, eu pedi um iFood e a notificação foi, a sua entrega está sendo realizada, já compensamos o carbono. Tipo, eu não quero compensação. Não, é uma preparação mesmo. E é uma coisa bizarra. Cara, até os liberais, até o liberal que fica com esse negócio, olha, a moeda fiduciária é um esquema de pirâmide e tal, não sei o quê, tem que voltar ao padrão ouro e tal, não sei o que lá. Aí o cara tá transformando a moeda em crédito de carbono, e o cara tá tranquilaço. Quanto a ele isso, não tá nem aí, tá olhando pra outra coisa. Percebe a armadilha, né? É uma coisa bizarra. Não, e esse cara é o cara do Bitcoin que depende de energia para funcionar e que vai ser absolutamente entubado se esse negócio passar. O cara ignora. Né? É bizarro. Eu não tenho o que falar. Mas aí eu pergunto, indo para a segunda parte, assim... Eu ia buscar aqui. Porque para que isso seja implementado no mundo inteiro, isso vai depender de uma rede, de uma cadeia dessas organizações supranacionais em acordo e consonância com os governos locais. Vários hoje estão a favor. Isso, mas o que a gente Lucas tem falou. visto o que é uma reação de vários países, de vários movimentos antiglobalistas, ambientaloides, porque não é ambientalista, todo mundo aqui defende que haja meio ambiente, um certo controle legal, o que a gente não quer é justamente uma agenda que vem de cima, que a gente sabe que essa agenda não está a fim de... Tem nada a ver com o ambiente. Com o ambiente, né? Tem a ver com não deixar quem pode produzir, quem ainda tem condição de prosperar, não prosperar. O que a gente né? contra é a submissão do ser humano à jaguatirica. O cara tá lá com a casa dele toda destruída, a tua casa tá limpinha, aí ele fala assim, não vamos criar agora, porque agora ninguém mais pode pôr nada na casa. Né? A dele já foi toda... A nossa, você pode colocar a coisa ali, ele não quer deixar, né? É isso aí. Enfim, mas assim, você vê países que estão cagando para isso. Vai lá na China, fala para os caras, não, a partir de agora vocês vão ter que compensar carbono. Os caras expulsam. Índia também, né? Índia, Tranquilo. Pode deixar. Uma parte da África, né? Alguns países da África. Na África já está tendo também, a gente fez um recente sobre o Quênia, os produtores lá falando, cara, a gente não consegue, Etiópia, vários países, os não caras tem como, de carvão, né? Exato, aí vem com um nego lá de fora falando, não, vocês não podem, não sei o que, o cara, isso aqui é uma agricultura de subsistência, se eu não fizer isso, a gente morre de fome, entendeu? Então, assim, o quanto essa rede vai ter força para ser implementada, porque, bicho, se ficar só no discurso, ok, pode falar o que vocês quiserem. Não, mas entendeu? não fica, né? Sobretudo se judicializar. Mas mesmo para judicializar, se os países não estiverem de acordo com isso,
O cara pode, beleza, condenei o Brasil. O Brasil A gente condenei faz assim, a China. aqui tem lei que não Condenei a pega, China. amigo. Aqui a gente é diferente. Eu lembro quando teve uma dessas primeiras aí, que eu ainda era meio de esquerda, né? Que os Estados Unidos, a China, mas alguns países não assinaram. Esse protocolos de Kyoto, não assinaram. Nossa, não sei o que e tal. Tive um monte de reprimenda, um monte de não sei o que tal. Cadê? A China como tá? Voando, aos Estados Unidos, enfim. Continuam prosperando, continuam vivendo. Nem aí. Então, entendeu? Quanto isso vai ter peso? Eu acho que é um mix, cara. Acho que você botou excelentes pontos. Por exemplo, eu concordo. Se for da Índia, por exemplo, 50% da energia da Índia depende de carvão. Ruim pra caramba. A China tem uma dependência, mas virou uma das maiores produtoras na verdade, não de energia limpa, como eles chamam, né? Mas de material para vender. Acho que tem 11 setores que eles dominam de energia limpa e é um bom pitch. Mas eu acho que na história é o seguinte, eles não estão preocupados, e esse que é o problema, eles não estão preocupados em fazer essa lei, do ponto de vista penal, valer efetivamente para todos. Isso é um papo econômico. Então, por exemplo, a tiazinha lá de Guaianazes, se ela não separar o lixo, que chega a ser uma piada, porque você vai em vai na Zona Leste aí, Zona Leste de São Paulo, numa comunidade, nego joga o sofá no rio, velho. Esquece. Então, ela não vai ser multada por isso, né? Ela não será multada. Mas o Brasil será. Então, esse é um consenso de Washington Verde. Do mesmo jeito que eles estavam falando do Green Deal, né, esse será um consenso de Washington Verde. O que o cara vai fazer? Não, olha só, a gente precisa mudar aqui os planos e tal. Eu vou te emprestar dinheiro para você começar a implantar essas tecnologias. E você vai comprar essa tecnologia de mim. Foi isso que fizeram com construção. E aí vai ser um processo. Só que isso não vai chegar Veja bem, não é que não vai chegar. Vai chegar na tiazinha. Vai chegar indiretamente. Os caras não vê. Indiretamente, ela não vai ver, vai chegar nas indústrias. E através dessa pauta, eles vão selecionar, na verdade, quais indústrias que eles querem que fique e qual que saem. Porque ele vai olhar um dia, vai olhar para indústria, sabe, do padeiro, aí sim, do padeiro do cara ali, e falar, esse cara tá incomodando. Então, esse cara aqui vai ser acusado pelo Ministério Público vão descobrir que o pão dele, naquele dia, o trigo veio contrabandeado, né? sempre não sei o que verde, se não tem um selo, não tem o selo, vão usar isso contra o cara para quebrar o cara. Você vai destruir os pequenos produtores, é isso? Até os grandes também. Se ele não quiser, por exemplo, se ele não se vender a esse os Estados Unidos querem desenvolver uma indústria lá que está muito forte aqui, e ele quiser falar, não, vocês não. Ou a China mesmo, qualquer um desses. Eles já usam isso, eles já usam o FCPA, que é esse Foreign Corruption FCPA, acho que é isso. Alguma coisa, Foreign Corruption, não me lembro, mas é tipo anticorrupção, né? O acto, a lei anticorrupção deles. Eles já usam quando eles querem, por exemplo, aconteceu agora recentemente com a empresa de jatos, o Brasil em 2014 empresa o quê? Jatos numa empresa sueca. O Brasil comprou jatos tá. Comprou da empresa sueca em 2014. E aí, no meio dessa confusão da Lava Jato, teve um cara que delatou e falou que a empresa teve propina para o governo. Bom, foi feita uma investigação no Brasil, que a gente não leva muito a sério, mas não acharam nada. Fizeram outra investigação na Suécia, que talvez seja um pouco mais sério, também não acharam nada. Bom, não tinha prova de nenhum dos dois países, morreu o assunto. 10 anos depois, que agora é 2024, essa empresa sueca está começando a passar a fabricação de aviões dos Estados Unidos, tá? Militar, estão fazendo aviões melhores. O que os Estados Unidos tirou da cartola? Mandou uma carta para o Brasil e mandou uma carta para a empresa sueca, dizendo o seguinte, eu queria que vocês explicassem essa denúncia de corrupção de 2014, 10 anos depois. O que ele vai fazer? Ele vai criar um case dizendo que de fato havia um indício e vai fazer uma sanção à empresa sueca. Porque esses caras participaram de corrupção, não podem mais vender. Quem comprar desses caras não pode transitar, não pode mais negociar com dólar. Aí começa a amarrar o cara. Então, é uma forma de quebrar a empresa sueca. Sim. Tá? Então, eles já usam essa legislação com compliance para isso. Só que eles também farão isso para o meio ambiental. E fica mais fácil, né? Porque o compliance você tem que provar realmente uma coisa, uma falcatrua ali. O ambiental, bicho, dá pra fazer. Dá pra. Aquela criatividade que nem a nossa justiça.
encher de criatividade. Cuidado, porque lembra que eu falei aqui nesse programa, mais ou menos. No Brasil agora, os caras já estão com esse papo furado de novo, de que. De novo não, né? Mas querem que. Ao contrário, eles só vão acusar você que tem que provar que. Sim. o dinheiro é lícito. exato. Isso já tem acontecido, Então, né? Presunção de culpa. Já. Presunção de culpa. Bom, acontece isso quando as moças, em alguns casos, né? A moça acusa o cara de abuso ou de alguma coisa. Não precisa provar mais. O cara vai preso primeiro, depois, se provar. resolve. Fode a Normalmente vida o do cara cara. apanha pra cacete, às vezes até morre, já teve caso de. Se E aí, fode. pronto. Né? É isso que. A justiça, né? Justiça. Que justiça. E aí os caras preocupadinhos com um monte de bobagem. Enquanto. Quer dizer, bobagem. Não é bobagem, né? Porque o cara vai ter um poder Então, que não dá pra. Não dá pra medir. É, Né? então, mas o que eu acho que o Carrão estava certo é que. Acho que tá certo que. Eu não acho que a rebeldia virá do sul, dos países mais pobres. Porque esses o cara vão oferecer dinheiro, muito. Aliás, na COP agora teve essa discussão, né? Eles pediram, acho que 250. Na verdade, eles ofereceram 250 bi por ano para os países. E os caras falaram que com menos de 1 tri não dá para fazer. Acho que o número eram esses. Aí Ou seja, já deram um preço, né? mas Boa é emprestado, parte disso né? vai ficar com a turma ali, né? O problema é que é emprestado, exatamente. Não é, É emprestado. Não é dado. Né? Não, mas dado, aí, assim, é entendeu? o buffer, né? É emprestado, pensa o dinheiro chegando, aí fica uma parte aqui, o resto vai pra lá, depois dane-se. Daqui a Ele foi 10 anos eu embora, tô aquele- morto já. Os caras estão cagando. Como é que você falou que In o the long Keynes run, we're falava? all dead. No No longo prazo, nós estamos mortos. Acabou. tá todo mundo morto. O psicopata Virou tá nem aí liberal. pra filho, Virou pra liberal. coisa nenhuma. Então, mas só que aí o que eu acho é que aí sim, essa resistência, ela vem de dentro. Por exemplo, ela vem aqui da Europa, do cara que começa a não conseguir mais Os ter a produtores sua não liberdade sua liberdade produtiva, não, né, ficar caro o custo de vida. Então, assim, a Alemanha, por exemplo, a AfD, que também querem banir, que nem querem banir o PL no Brasil, a AfD disse que se ganhar a eleição agora em março, ela quer sair da zona do euro. Já Sim, causou rebuliço. Entendeu? E o Chega aqui não disse isso, mas está com 20%, ele aumentou, vai ter uma outra eleição, aumentou aqui o percentual de votos dele, está crescendo aqui o partido de direita, né? E ele também já sinalizou uma série de mudanças, mas existe essa discussão. Pô, a gente não quer ficar na zona do euro, não. Então, Tá legal pra gente. Mas apesar de os Estados Unidos serem parte desse movimento que, pô, pro cara é bom, pra qualquer potência é bom ter esse poder todo, né? Mas, pô, o Trump tem um discurso, pelo menos, anti-ambientalista e não sei o quê. Isso não pode refletir no resto do mundo, assim, como uma espécie de, tudo bem, o cara não vai fazer aquele esforço, chegar, pegar na mão, mas o discurso vai ficar um pouco mais aceitável, vamos dizer assim, mesmo que a imprensa não aceite, mas até pessoas vão ver que lá, por exemplo, o cara vai começar a descer a lenha na coisa do petróleo, carvão, que se dane. Ele já falou isso, até colocou um cara do petróleo, pelo menos, a não ser que tenha mudado esses últimos dias, ele colocou um cara ligado à energia mais antiga, né? Para cuidar de energia. Então, isso vai gerar dinheiro, vai gerar, a economia vai rodar, as pessoas fora vão falar, pô, olha aí, ó. Não foi o fim do mundo, não acabou o mundo e os caras estão ganhando dinheiro, eu também quero. Não tem esse risco de um efeito colateral pra gente de, se dar um pouco, pelo menos na questão de ter algum poder de falar, tem um exemplo ali das coisas acontecendo. Você acha? Então, aí eu acho que sim, que nem aqui na Europa. Se a Europa e Estados Unidos, né, principalmente os Estados Unidos, falarem, cara, não vou fazer, acabou, não vai ter mais. O lema do Trump, inclusive, ele falou que como que é? Drill, baby, drill, né? Quer dizer, drill, baby, drill, exatamente. Então, acho que ele vai... isso é um refresco, tanto que a COP29 lá em Baku, né, foi foi um evento vazio e depois no Brasil aí também o G20 foi outro, não deu nada. E a Mas COP30 também Trump. tá prometendo ser horrível, né? Porque nem lugar para ficar os caras têm direito. Vai ser uma catástrofe no norte do Brasa, Sim. entendeu?
E aí eu acho que é uma ótima ocasião para eles poderem mostrar o compromisso deles com o meio ambiente. Por exemplo, chegar a fazer em Belém do Pará, como vai ser no verão, e não deixar os caras ligarem o ar-condicionado. Boa. Te garanto que essa Copa Ia ser vai durar 3 minutos. Não, 3 e não minutos. pode de jatinho. Não que pode chegar- jatinho. Não vou Tem que ligar, chegar tudo via Transamazônica. Barco pelo Rio. Aqueles barquinhos manivela, entendeu? Porque é isso, o que eu vejo, né, voltando até lá, essa coisa de você falar que assim, os caras não querem mexer no rio, não querem não sei o quê, é um movimento anti-civilização. Porque se você Anti-humano. pega, não, cara, o que é a civilização? A civilização é justamente você se cercar, né, você construir barreiras, construir... eu estava lendo sobre os gregos, né, do Isaac Asimov, aliás, um belíssimo livro. E aí ele mostrando assim, pô, as primeiras cidades gregas, os caras levantavam os muros porque tinha invasão de tudo que é lado, e invasão de gente, né, de bichos selvagens, inimigos. de bichos, de não sei o que, o cara mexia no rio, o cara mexia em um monte de coisa, porque isso é civilização, cara. A questão o não domínio da natureza. O domínio da natureza pra gente poder continuar existindo. Vivo. Então é anti-civilização, né? Não é nem civilizatório, mas é Aliás, foi a anti-civilização. civilização que criou o lixão, a separação Exato, de lixo, o tudo saneamento, tudo isso. coisas que eles querem ajudam destruir, a natureza, eles né? querem destruir tudo isso. Então é muito assustador. Mas eu acho que no caso desse conflito, eu só não sei em que ponto ele vai escalar, porque vai haver uma virada. Sim. Isso assim Em está algum evidente momento. que vai haver uma virada. Agora eu não sei a que ponto vai ser essa escalada. Se vai ser uma virada violenta ou se por meio de determinadas políticas a gente consiga reverter o cenário. Porque assim, é um lado forçando a mão de um jeito e o outro lado tentando gritar, meio que desesperado, né? Quer dizer, pelo menos eu tenho a impressão que dentro da própria elite, dessa própria elite que quer tomar conta da Deve ter da muita pamonha... gente meio preocupada. Não, então, né? a gente já tem visto isso em relação ao ESG. Sim, lá fora os já. caras tirando o time desse discurso, pelo menos. Quer dizer, o ambientalismo ainda está no radar de todos eles e tudo mais. Mas eu não duvido que... O Walmart, que recentemente, não saiu fora dessa? O Walmart saiu do exatamente. Day, Walmart né? é um do Day. Saiu do Day, Saiu pesado. É como que se esse negócio de DEI, do DEI, que tem o ESG, né? O Environmental, Social e Governance. E o Social é o que... Seria o DEI. Exato. É É incorporaria. como se tivessem pego o DEI e jogado como boi de piranha, assim, ó, destrói essa merda aí, briga aí por Vamos causa ver desse se a gente negócio mantém aí, o environment enquanto a aqui. gente avança com o resto por debaixo do... Pode ser. Quer dizer, não tem essa divisão, não tem pelo menos uma sinalização de que essa elite vai largar o osso, Tem. sobretudo do ambientalismo. Até Tem porque tem os fundos de investimento lá saindo, tem essas coisas, mas... Então, mas estão saindo Mas assim, então, porque estão isso. sendo forçados a Sim. sair, né? forçados a sair mais lá. Esse é o ponto que eu acho assim, por exemplo, eles estão sacando que, cara, não dá pra gente forçar aqui, porque aqui o negócio entendeu? Aqui movimenta muita coisa. Se a gente forçar a mão aqui, nós vamos perder o nosso galinho de ouro, a mina de ouro. Vamos continuar jogando essas pautas no sul do mundo, porque o Brasil continua o movimento woke aqui, cada vez mais forte, cada vez mais segregador, Violento contra entendeu? a justiça. Então, A justiça vai para cima. se você pegar, a gente estava conversando num sábado lá com os amigos que trabalham com audiovisual, hoje em dia você não tem mais espaço em qualquer tipo De produção, né? e de produção que vem do governo, de dinheiro do governo, você sim. tem que ter o diretor, tem que ser negro, tem que ter tem que ter tudo. Aquelas regras de Hollywood que eles não fizeram, eles obrigam aqui. Obrigam aqui. Então, assim, a gente é que precisa se libertar disso, né? Porque os caras lá porque tem muita gente, principalmente nesse meio, que apoia ainda, né? Que tem muita, essa... muita, Ai, meu muita. Deus. Mas porque é mentalidade super Xuxa, né? Super Xuxa contra o Baixo Astral. Aliás, assistam, não sei se está no ar. Não assistam, não assistam. A gente comentou não Super façam Xuxa isso. contra o Baixo Astral, um dos maiores filmes da história Porque é justamente do cinema os caras nacional. de hoje estão pensando igual, eles não conseguem sair dessa o estupidez, pensamento, desse exatamente. cacuete Infantilização, infantil. Carlão, É um tique, cara, é um tique mental. A violência desses caras, que eu concordo aqui no Brasil, tem aqui também. Quer dizer, eles tentam ser tão violentos, autoritários, quanto no Brasil. Mas, obviamente, não conseguem, porque aqui a reação é maior. Sim. E aí você vê a diferença de você ter um país com verdadeira liberdade de expressão.
Você sabe como é que a direita aqui, e atenção, eu vou falar, mas é como a direita chama os caras, né? Não é só a direita não, tem um centro-direita também. Por causa desse radicalismo, e não tem problema, não tem estresse, eles chamam de Gestapo. 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 E escrevem Excelente, e tal, não sei o quê. E não tem problema. Agora, se você fizesse no Brasil... Vai em cana, vai provavelmente- em cana. Não, aqui a gente Cana, tem né, que velho? fazer Não, malabarismo, eu fico né? pensando que na América Latina, sobretudo a América do Sul, que a gente é mais próximo, eu acho que só o Brasil tem essa organização woke, assim. Porque eu não vejo... Pô, muito- Argentina, aquelas Argentina? mulheres do Argentina Ah, tem mas aborto. meia dúzia de Não, mulher do vai. aborto. É pesado. É? Argentina é pesado. Você acha? Eu acho que talvez o Lá nos audiovisual... Estados Unidos o audiovisual os caras têm a argentino- Casa Rosa, velho. Casa Rosada. Peraí, né? Começaram- Evita, aí qual é o maior... Mas Evita. o audiovisual argentino está há 430 anos. muito no melhor. mundo. Sim, sim. Sim, Não, isso é então, verdade, na cultura... isso é Na verdade. cultura, por isso que eu é isso, a acho. cultura... Na questão da cultural mesmo, eu acho que é difícil. Agora, essa questão do aborto não é movimento. isso é um movimento woke, mundial. né? Isso é um movimento Isso mundial, vem isso não entra dentro muito do- antes, né? Tem muito liberal law que defende. verdade, sim. né? Não, e tem as origens, pelo menos nessa No forma que se feminismo espalhou e tal. por aqui. Não, a origem também ideológica, sim, mas muito prática lá nos programas de defesa dos Estados Unidos, pela despopulação de países emergentes para prevenir que eles Então, cresçam. E esse é o lance. Quando a gente fala um negócio desse, o pessoal, porra, mas isso aí é teoria Pô, da tá lá no conspiração. documento. Só que, além de estar no documento, a gente está vendo esses movimentos em que é o que você falou, é anti-humano. Você quer diminuir a população e tá lá na ONU, tá lá no negócio lá. Você vai agora no site, só se eles tiraram ontem, porque eu acabei de tá ver. lá, Tá lá, decréscimo populacional, diminuir a população. Então, é anti-humano, não adianta. E aí, que população que vai decrescer? Não é Exatamente. Washington, não vai ser Londres, não vai ser Viena. E nem China Vai e Índia. ser- nem Já China são- e Índia, porque eles também já estão dando porrada de volta. Vai ser nós, né, bicho? Vai ser a África, vai ser... Aí eles falam assim, se bobear lá no fundo, eles falam assim... É chato, viu? Eu nem gosto muito. Mas fazer o quê, fazer, né, né? gente? Eles sofrem tanto, né? É, eles vão pra sofrer eles. menos, Essa vai ser bom gente, pra né? eles. Essa gente... Mas isso Então é meio isso. rola uma espécie de desumanização, mesmo a direita internacional, em alguns casos, por conta do que acontece aqui no Brasil. Porque, por um lado, eles forçam essas coisas aqui em cima, e por outro, nós somos um país meio periférico, meio marginal, meio esquisito. Cara, o discurso nós não queremos que os Estados Unidos se tornem num Brasil, saca? Isso. Uma coisa meio assim. Então, rola Mas, um com toda distanciamento. razão, porque o Brasil é desumanização. mesmo Sim. menos civilizado que... não que os Estados Unidos não estejam se brasilianizando, como dizia o Olavo. A Inglaterra? Mas, cara, existe uma diferença cultural até. O que é uma pena, dói o coração, porque eu acho que o Brasil, como vocação, tem uma vocação até mais bonita, assim. Quando o Brasil é bom, Aham. o Brasil é muito melhor que esses caras, de verdade. Eu acho sim. que o Brasil legal mesmo, cara, você pega qualquer gringo e dá no chinelo. O Brasil legal, assim, vocacionalmente, é difícil explicar, Porque é o né, Brasil que que eu tô pega querendo tudo, dizer. ele olha para essa realidade que ele sabe que ele não pode dar conta e ri. Só que e a gente, brinca, como povo, cara, a gente não tá elevando as coisas boas que a gente tem Não. e tá só colocando pra cima as piores coisas. As E merdas. isso não tem como dar certo, não tem como funcionar. Quando o cara olha isso, ele olha de fora e fala assim, pô, cara, esses caras aí não merecem mesmo, deixa eles se E comerem não dá lá, para se dizer que o se povo ferrarem. sempre foi assim, né? O povo está se rebaixando mesmo. Tá, né? não, tá O muito, povo eu acho brasileiro. muito. O povo Isso aí eu brasileiro falo era sem muito melhor. nenhum problema com. Porque eu sempre defendia, eu sempre falei, pô, o povo brasileiro é do cacete, o povo brasileiro é bom. Sim. Não, mas... Nada, tá um horror, cara. tá um desistindo, horror. chutando Tá balde, desistindo, né? É isso. Mas é meio que Arregou, entendeu? Fala assim, isso aqui É assim não mesmo, vai exatamente. Porque, Não, mas não tá nem curtindo Não, nem a viagem, esculhambação. né? Não tá nem- A esculhambação. Que a esculhambação dançando fazia no parte abismo, né? da nossa. Mas eu acho que isso tem muito a A ver gente... com essa história de você gente já foi- olhar... Desculpa, só para finalizar. Essa história de você olhar, pô, eu sempre faço direitinho aqui, e os caras estão lá, me cobram imposto, me dão porrada, me assaltam, aí o outro vai na bomba de gasolina, bota água, aí o outro não sei o quê. Chega uma hora que você fala, meu, que se dane tanto- essa
E aí você piora uma pessoa que pode ser potencialmente boa. Eu acho que esse é o grande lance. A gente tem um monte de gente que poderia ser potencialmente bom, e que é potencialmente bom, mas que não está sendo porque... Mas isso não é meio Rousseau, não? É meio Rousseau, mas eu acho que acontece. Não, mas não é eu só acho isso. que nem todo mundo tem aquela personalidade assim super Não, forte. claro, Não sei claro. por quê, talvez por criação, talvez por genética, sei lá que mas existe, você observa isso. Então tem gente que tem uma personalidade que mesmo no pior das situações, o cara vai sair de lá grande. Mas tem cara que vai meio que... a maioria das pessoas, aquela a coisa gente do mesmo é Victor levado Frankl, do propósito. por- O sujeito está na situação degradante. Várias pessoas estão na mesma situação, uma situação pesada, uma situação ruim, uma situação insuportável. Algumas saem melhor dali, outras saem pior. Sim, sim. E as pessoas que saem melhor, segundo as observações, eles são as pessoas que aderem a um propósito, né? Que tem um propósito que transcende aquela situação. E agora, olha, que propósito tem o povo brasileiro, velho? Novamente, a gente tá até conversando agora no almoço, cara, essa vida do mundo secular, materialista, é um negócio miserável, é uma coisa, o mundo desencantado, que nada tem sentido, é um mundo das medições do Copérnico, em que tudo é medição, recurso financeiro e tal, não sei o quê. Porra, E a gente fala também do cristianismo, às vezes ele é mal entendido, mal interpretado, e as pessoas não são bons cristãos, porque eles querem usar também para coisas... fala aí, O Arthur ia Você falar queria alguma faz coisa. tempo, Fala eu te- tudo. Ia falar alguma eu te coisa. interrompo. Que o pessoal tá Eu viajando. ia falar que... Nada, eu ia voltar, acho que a questão do povo brasileiro é que nós fomos brutalizados, entende? Isso, Nós pegou a fomos palavra. sendo brutalizados exatamente pelas mesmas políticas que no início a gente foi aderindo para dizer, tudo bem, vamos deixar um pouquinho lá, vamos deixar. Então foi cedendo, foi dando espaço, e ao mesmo tempo isso foi entrando nas famílias, nas pessoas, etc. O povo brasileiro se brutalizou muito. O nível, você vê por vários motivos, desde o nível de violência, né, que a gente vive, cada vez mais brutal. E eu digo vários caminhos, eu vi, o cara jogou o maluco de cima da ponte, aí o pai matou, o filho matou o pai. Cara, o negócio, você olha e fala assim, cara, nível de brutalidade absurda. Do próprio tráfico. Então, e aí isso chegou na base do povo hoje. Esse que é um problema. Eu vejo que a gente se brutalizou de uma forma que está aceitando o que vier, sem problema, entendeu? E aí a gente vê... Essa é a impressão, No fim do ano, agora, 13º também, uma das notícias que rodaram lá, 13º, 15% das pessoas vão investir, né? Não está assim na notícia, mas na cabeça dessas pessoas, no tigrinho, em coisas assim. Então você fala, cara, como que a gente chegou até aqui? Como mudar? Eu acho que uma das coisas realmente é uma educação, eu acho que passa pelo cristianismo, mas o bom cristianismo, que normalmente quando alguém faz um cristianismo decente, vão chamar de ultraconservador, ultra não sei o quê, que recentemente agora, aqueles padres que mandaram rezar pelos caras lá, já pronto, ultraconservador, oração do golpe, não oração sei o quê. do golpe é ótimo. O Frei compôs a pô, oração do golpe. E aí, cara, Puta as que pessoas pariu. começam a olhar aquilo. Se você respirar, Que coisa de esquece louco, PT, esquece Bolsonaro, esquece tudo, respira e fala, o que aconteceu aqui? O cara pediu oração pra uma galera. Aonde tá o crime? Cadê o o grande crime? Mas tem gente que realmente acredita e não acha que não é porque assim, acredito porque eu sou um filho da mãe. Não, porque tá naquele meio Que é burro, tão brutalizado. exatamente, que o cara acredita mesmo que não, esses caras eles não merecem a liberdade, eles não merecem. Mas Pro Brasil né? mudar E essa 10%, você vai precisar de um caldo cultural de grandes artistas, mas grandes artistas que têm um profundo e absoluto desprezo pelo dinheiro. Eles têm que, se o dinheiro tem que ser a coisa mais abominável para os personagens brilhantes que eles vão criar. Tem que ser um negócio tão horroroso que o moleque olha e fala, não, eu não quero nem olhar para essa porque aí ele começa a tentar pensar em outra coisa. Porque o Brasil não tem nada além de dinheiro. Se você conversar com o brasileiro padrão, às vezes nem é tanto médio, ficar rico. é tudo dinheiro. É a segurança. Não, cara, é um caldo cultural que você tem que criar e falar assim, as pessoas têm que ter nojo dessa É aquela coisa tanto, né? Tem um filminho banal, mas é tão perfeito por toda a situação, que é o Chuva de Milhões. Você lembra desse filme? Sim, Né? Que o cara é um falido Zé Ruela e ele descobre que ele tem um tio bilionário, né?
Milionário, naquela época. Mas aí o tio fala pra ele assim, bom, uma vez eu fiquei preso meu pai me pegou fumando e aí ele me deixou trancado 3 dias, eu tinha que acabar com 3 maços de cigarro. Eu saí de lá, eu não pude olhar cigarro. Eu vou fazer a mesma coisa com dinheiro com você. Então eu vou te dar 30 milhões, pra você ter 30 dias, você vai ter que torrar esse dinheiro. Se não torrar esse dinheiro, você não vai ganhar a fortuna que é de 300 milhões. Sim. E ele topa a parada. E aí, cara, é isso, é dinheiro assim, ele não consegue mais olhar pra essa porcaria. Pega nojo. Pega nojo, porque aí ele vai pegar esse dinheiro... E colocar no lugar certo dentro do seu coração, exato, né? vai baixar tudo bem, ele tem que existir, mas Não, o dinheiro é fundamental, mas o dinheiro ele tem que estar, exatamente, ele tem que estar num outro patamar. E hoje não adianta. E quando você fala assim, quando você sai disso, você quer sair disso, não adianta, porque a tua esposa não sai, a família não sai, ninguém sai, o cara fala, gente, eu olho pro meu filho, às vezes eu tô conversando, eu me pego, pensando assim, pô, mas será? Você vai seguir isso mesmo? É meio, sabe? Então. Não é por mal, é uma preocupação, claro. Não, eu acho que é só assim. Mas isso no caso brasileiro é só assim. É uma questão de formação, porque, olha, veja, todas essas arapucas, esses joguinhos e o negócio lá e o tribunal e não sei o quê, é tudo fundado numa série de feitiços que são subversões linguísticas, né? O sujeito vai lá e começa a dar nomes errados para as coisas, né? É sempre subversão de uma coisa boa. Exato, olha, por exemplo, justiça, o que é um desmatamento? Desmatamento é você tirar a mata. Aí dali a pouco não é mais desmatamento, é você tá cometendo um ecocídio. Se a pessoa tem uma formação linguística correta, se ela foi formada dentro da gramática decente, e gramática no sentido clássico, não no sentido de saber as regras gramaticais, ela vai olhar, então, calma aí. Eco é de ecológico. O que é ecológico? O que é sídio? Esse sídio vem de onde? Vem de... Ele vai ver que não faz sentido, e aquilo ali vai embora. A palavra, a enganação não vai fazer efeito. Não entra no coração como emoção, né? Exato. Mas como a formação foi totalmente destruída, e olha, o primeiro ano do Quinto Elemento inteiro, praticamente, a gente falava quase toda semana de educação, de pedagogia, de onde é que foi a desgraça pedagógica começou, e você vai ver que na raiz desse problema da educação estão essas mesmas fundações promovendo aquelas formas de educação, muitas vezes a coisa do habilidades e competência, pedagogia do Dalma, tal, etc., que brutaliza e destrói as pessoas e as torna vulneráveis a esse tipo de coisa, né? Então, assim, é um negócio que, para ser desfeito, é um trabalhão. É um trabalho de longo prazo. Né? Agora, eu vou mais longe. Você falou, a gente precisa de grandes artistas, não sei. Eu acho que a gente precisa de grandes porteiros, de grandes administradores. Mas o porteiro não modifica nada. Modifica, cara. Aí é que tá. Eu acho que, claro, eu tô elevando, né? Mas existe uma coisa que é o cara se sentir parte de algo maior. O cara que... Eu dou exemplo numa padoca que a gente vê uma vez o cara. É um cara que trabalha de um jeito tão... Ele não ama o que ele faz. O cara serve mesa, sabe? Não é um cara... um dia eu acordei, meu sonho é servir mesa. Mas o cara faz aquilo com uma joy, né? Aceita o que tem, né? Não é alegria, é aquela palavra maldita que eu nunca sei qual é. Mas aquela coisa que por dentro você vê que o cara tá fazendo o melhor que ele pode, só por servir, só por estar fazendo o melhor, porque eu tô aqui vivo e isso já é o suficiente para eu querer fazer o melhor nesse momento. Seria um espírito cristão dentro da net. Mas com devoção, com entrega. Então, assim... Eu sou grato ao que eu tenho. Quando muita gente estiver fazendo isso, o cara do lado vai olhar e falar, pô, vale a pena fazer isso, porque é legal fazer isso, porque tudo melhora em volta quando você faz voltado para algo maior, que não é só, servir um cafezinho, eu tô fazendo algo digno, é isso aí. Então, Trelli, eu hoje, a gente estava nessa treta, juntando um pouco com você, falou que eu acho que é absolutamente essencial, e eu estava conversando com meus filhos sobre isso, porque a gente estava numa treta aí no Twitter com os liberais, né, e juntando com o que o Carlão falou, que o problema é material, e ele tem absoluta razão. Mas eu tava nessa treta, e aí um cara mandou, na verdade, uma mensagem, e aí no meio tinha uma foto, né, acho que é do Mises, e ele falando, o homem tem que ser livre, uma coisa assim, para perseguir os seus próprios interesses e tal. E aí eu chamei meu filho e falei, olha, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. E eu sei que eu vou entrar para uma área, não uma área, mas tocar de um jeito que talvez seja mal entendido por alguns, mas não tem problema. Mas é o seguinte, falei pro cara, não é que óbvio que o cara tem direito a perseguir os seus próprios interesses, é óbvio, mas ele não pode desconectar isso de um esforço coletivo. Por exemplo, a vida com propósito é uma vida de esforço coletivo.
coletivo. Claro. Então eu falei para ele, pega Sim. uma igreja, por exemplo, que é a igreja, de repente, você chega lá e fala assim, cara, o que eu posso ajudar? E geralmente é uma tremenda aula, porque toda vez que você vai na igreja e quer ajudar, você recebe uma aula de humildade. Porque você fala, cara, eu sou engenheiro, não, tá bom, carrega aquela caixa ali e bota no caminhão. E aí você fala, pô, mas eu sou engenheiro. Não, mas o que a gente precisa é isso. Então, de repente você olha e fala, cara, eu podia fazer tão mais, eu só carreguei uma caixa, eu só fui, no meu caso, quando eu fui fazer no norte, né, do Brasil, lá em Afuá, ajudar com missionário, de repente o médico falava assim pra mim, cara, eu só preciso que você pegue uma bicicleta e pegue medicamento e fique trazendo medicamento ou Coca-Cola, e eu lá de bicicleta pra cima e pra baixo, eu falava, cara, eu podia fazer muito mais. Mas aí você começa a perceber que o seu trabalho, que parece pequeno, é muito importante para que aquele cara possa fazer o trabalho dele muito bem. E isso tem um ganho coletivo. Então, óbvio, aí vamos chamar de comunista, mas não é nada disso. É que o trabalho que deveria ser dito para as pessoas, não deveria ser, não estou dizendo que tem que esquecer o lado material, mas não deveria ser o lado material como única medida das coisas. Sim, Ah, não, como você vai fim. ganhar dinheiro, etc. Como fim. Foi isso que eu falei pro meu filho. Eu tava falando com eles, eu falei, olha só. Aí eu mostrei. Até porque tinha uma questão deles também de compromisso com a entrega de um trabalho no colégio e tal. Eles com a minha filha. Aí eu falei, você sabe que horas são? Eram tipo 7 da manhã. Eu falei, tá vendo aquela moça ali que tá limpando a rua? Ela tá feliz. E ela chegou bem mais cedo. Às 7 ela já tá limpando a rua. E ela tá limpando a rua, claro que ela precisa comer, claro que ela tem que trabalhar, claro que ela ganha com isso. Mas ela, para chegar aqui às 7, ela tem que entender, cara, que ela tem um compromisso com o trabalho dela e que o trabalho dela é muito importante que a rua esteja limpa para que as outras pessoas possam fazer o trabalho dela muito bem. E isso vai ter um ganho para todos, inclusive para ela. Então o ganho dela é direto e indireto. Então eu falei para ela, esse esforço coletivo gera uma vida de propósito. E esse esforço coletivo, que não é administrado pelo Estado, Não. eu tô falando de... Ele é individual, exato. Ele é individual e coletivo. De um sacrifício. É o que você falou você falou do padeiro. O padeiro tá feliz porque ele tá olhando e fala assim, cara, o meu trabalho é alimentar pessoas. Esse cara que veio aqui, comprou o pão, tá feliz com o meu pão, vai sair daqui feliz, bem alimentado, vai fazer o trabalho dele, que pode ser um médico. Eu acabei Então, nem terminando, só pra não ficar sem fio. O cara, a gente foi uma vez, e toda vez que a gente volta na padaria, a gente pergunta por ele, que é um cara que eu mal conheço, mas eu quero lá dar bom dia, falar oi. Eu, minha filha, minha esposa. Então, não, é só isso, só pra terminar essa história. Não, tá ótimo. Então, aí, não, é bom que você cria uma relação com o cara, tem lá social, Sim, tem mais coesão social. do que o serviço. Então, mas o que acontece? É por isso que Arthur, tanto problema com o liberalismo, porque ele cria uma atomização da sociedade em que o cara não tá, ele quer que se dane a sociedade, ele quer que se dane os outros, ele não tá nem aí, cara. O objetivo do cara é assim, ó, eu tenho que perseguir os meus interesses, se eu quiser ser isso, eu vou fazer, se eu quiser vender meu órgão, eu vou vender, se eu quiser beber, eu vou beber, se eu quiser andar sem capacete, eu vou andar, de moto, e se bater no poste, ninguém, aí eu vou ter que gastar o dinheiro para ter uma estrutura do cara lá para recuperar, porque eu acho a vida dele importante. Então o cara não tem a preocupação de dizer assim, cara, eu vou me cuidar, porque tem gente que tá gastando dinheiro para que haja uma estrutura para preservar a minha vida, caso aconteça uma coisa comigo. E isso é um entendimento mais amplo, que é um entendimento cristão, acima de tudo. A destruição que o liberalismo tem feito é exatamente nessa linha que gera isso que a gente está falando aqui. O materialismo que o cara olha, que é o brasileiro hoje típico, né? Que está preocupado com seus próprios interesses, e o que o cara vira e fala assim, eu quero ganhar dinheiro, velho. Porque o dinheiro é o mais importante. Então, que se dane o resto. Né? Que se dane absolutamente tudo. E aí ele fica brutalizado e olhando apenas a grana, e achando que grana é um padrão de referência ética e moral de uma sociedade, o que não é. E aí quando você vive isso, e vem um cara de fora fazer o que eles estão fazendo, né? Vem a ONU falando do coisa ambiental e não sei o quê, você fica mesmo escravo, porque você fala assim, bom, já que o meu fim é o dinheiro, e se eu fizer as coisas certinhos, do jeito que eles estão mandando, eu vou gastar menos, eu vou ganhar mais, então eu vou ser escravo disso aí. E aí, cada vez mais você está abrindo mão da sua liberdade, que, segundo o liberal, não, você está sendo mais livre que nunca. Mas que idiotice, que você não olha caso a caso, você não olha
Porque esse é o grande problema, tanto do liberal quanto do comunista, né? Ele quer generalizar tudo para todas as áreas e ele quer sistematizar algo que não é, cara. A alma humana e a vida em sociedade, que o homem é um animal social, não tem como, né? Por mais que quem tenha falado isso foi aquele imbecil. Não foi o Sartre que falou? Não sei. Ou teve outro. Platão? Não sei. O próprio Aristóteles. Acho que a Henriqueta Brieba chegou a falar disso. Os gregos falaram Eva disso, Vilma, né? talvez. Eva Vilma. Prefiro São Tomás, como dizem vocês, o Tomás de Aquino, que falou que o homem é um animal metafísico. Mas Bom, sim, aí sim. então, mas a gente vive em sociedade, a gente é um animal político, quem fala isso também. Isso. Aí- Somos um animal, vai. Já definimos. Mas a questão Só é que a gente não vive animal. sozinho, pelo menos a maioria. Pode ser que tenha um ermitão aí na vida. Aliás, todas essas regras também servem, né? Aquela coisa que a gente fala, pô, os marginais sempre existiram e sempre vão existir, e a gente tem que acolher, tá bom, você é meio marginal. Que eles você também é não meio, queiram, né? Desde que você não queira fazer com que a sua marginalidade seja o marginal no sentido social, tá? Não tô falando marginal trombadinha e não sei o quê. Seja marginal, seja herói. Marginal, exatamente. Seja herói. Nesse sentido. Seja E o cara, ele tem que aceitar que existe uma normalidade. Sempre reclamam, sempre vai ter alguém comentando, ai, mas o que é normal? Mas que existe algo que é uma coisa que todo mundo meio que vai seguir e que a gente vai aceitar a diferença ali, mas que o normal é um homem e uma mulher se apaixonarem, terem filhos, fazerem uma família e não sei o quê. Beleza, você vai viver sua vida aí diferente? Ok, não me enche o saco, eu não vou encher o seu desde que você não queira, né, ensinar para o meu filho que isso é o certo. Não sei o quê. Beleza, tá bom, tá tudo certo. É simples, só que cada caso tem que ser um caso. Os caras querem generalizar tudo, tanto liberal quanto comuna. E é tudo construído com base naquilo que os ingleses do passado sabiam bem, que era o senso comum, né? Você cria tudo, a sociedade vai mais ou menos assim. Até para o cara ser marginal, ele precisa de uma regra. Senão ele também não sabe para onde ele... Que marginalidade é a dele, entendeu? Exatamente, o cara fala assim, não, eu estou rompendo com os padrões... Que padrões, meu amigo? O que você está falando está na novela da Globo. Que padrão que hoje você em tá dia rompendo? já não está rompendo Que padrão que você está rompendo? Olha, seja um pouco inteligente. Você quer romper com o padrão? É isso, casa, tem filho. Exato, hoje em dia você já... Rompe com o padrão. Entendeu? Então fica é um jogo que perdeu Perdeu o centro, senso da realidade. O centro. Sim, Não, e tem mentira para hipocrisia, né? Por exemplo, eu estava procurando esses dias, e pode ter sido um erro, uma falha minha em saber procurar, mas eu nunca vi uma crítica de um liberal, por exemplo, ao pagamento que o Brasil faz para a ONU todo ano. Não tem. Quando você fala de ONU, não tem crítica. ONU não é Estado, crítica por exemplo. OCDE. Pagar 2 bi, sei lá quanto o Brasil paga para fazer parte daquela porcalhada lá, para ir lá comer biscoito, ninguém reclama. Ninguém reclama. E o sonho do todo liberal é trabalhar no Banco Mundial. E o cara vem feliz. Não, porque eu trabalhei no Banco Mundial. Entendeu? Então, assim, como se o Banco Mundial não fosse pago pela gente também. E é. Então, assim, eu nunca vi os caras reclamarem. Nunca vi. Agora, Olha, quando o imposto eu vi... é internacional, tudo bem. Agora, quando é local, o Estado é mauzão. Exatamente. Então, você falou que nunca viu um liberal. Pelo contrário, eu vi um trotskista Sim. em 1969 escrever que a ONU é uma maloca. Foi o Paulo Francis. É um artigo dele antigo que eu estava vendo lá. E ele era trotskista nessa época. E aí foi uma frase assim, e o pior é que quando eu abri o artigo, a primeira coisa que me pulou na cara foi isso: a ONU é uma maloca. Eu falei, Francis já sabia disso em 69? Eu demorei tanto para descobrir. Estamos descobrindo isso agora. Isso é uma falha da percepção, que é o seguinte: o ser humano o indivíduo tem que buscar o seu autointeresse, etc. Porque ele está partindo do pressuposto de que o indivíduo é a célula fundante da sociedade. Né? Quando, na verdade, nenhum indivíduo se tira do nada, se ensina do nada e é constituído do nada. O sujeito nasce numa família, tem uma mulher ali que dá de mamar para ele, tem um pai que protege, a mãe que ele tem uma comunidade, tem uma cultura, a um ponto de que a própria forma como ele pensa e fala sobre as coisas, a forma dele ler o mundo,
não foi criada por ele e foi uma construção coletiva de décadas, de milênios, né? De milênios, para chegar até ele e ele ter aquela coisa que o forma efetivamente. Né? Porque, até as nossas memórias, é difícil você ter memória de um tempo que você não tinha acesso à linguagem, por exemplo. Normalmente as suas memórias são condicionadas à linguagem, a linguagem não foi você que fez. Então, assim, a forma como você interage com o mundo e até a própria concepção de mundo em si, que é a linguística, é moderada por uma galera que te deu esse negócio. Eles te deram, transmitiram isso pra você. Sim. Aí, olha, a isso você deve alguma coisa. E até mesmo pra criticar e tentar demolir isso, aí você tem que usar disso aí. Você tem que saber disso. Exato. É Então, o assim, ponto da arte, por exemplo, da arte Sempre, brasileira. sempre. Entendeu? Os quando caras você- querem demolir algo que eles não conhecem. Quando você entra num processo de tentativa de emancipação absoluta contra tudo que não é você, você termina preso em si mesmo, impotente em relação a qualquer outra coisa que seja. Então, todo liberal, para ter meio de ação no mundo, tem que ser hipócrita nesse sentido, porque ele vai ter que defender alguma coisa que não é ele. Então, não tem como, isso é coisa de louco. E aí, Quem falou aquela frase foi o Aristóteles mesmo. Falou não, escreveu, né? Porque, quer dizer, não sei se ele falou também, mas a gente sabe deve que ele ter escreveu. falado. alguém né? escreveu, O porque ele não escreveu nada. Pode ser que alguém escreveu. O ele falou e alguém Sartre escreveu. nunca falou, eu falei bobagem, e é uma frase muito boa para ser do Sartre mesmo, mas tudo bem, às vezes ele poderia ter acertado. Muito bem. Mas E isso entra naquele que é todo o ponto do cristianismo no final das contas, que é, olha, você não é Deus, em primeiro lugar. Começa daí. E Deus te fez. E você vive em Deus. E as coisas que Deus te dá, foi Ele que deu. Quando fala santificado seja o vosso nome, o nome de Deus é eu sou aquele que é. Né? Ou então, santificado seja o próprio ser, e o ser tem uma estrutura que tem regras que são amorosas, regras assim no sentido de leis, de como as coisas funcionam, que são amorosas, e quanto mais você se conforma a elas, mais livre você é para agir dentro delas. E mais acesso e mais profundidade, mais comunhão você tem com as coisas enquanto são, com o ser enquanto ele é, que é sustentado pelo próprio Deus. Aí quando você começa com rebelião, com não sei o que, e eu vou fazer minha vontade, você começa a se encolher dentro de si e a se tornar uma coisa cada vez mais abjeta, mais impotente, mais desgraçada, mais viciada, que a imagem perfeita é o sujeito que tá lá viciado no tigrinho, o sujeito que tá viciado na... O cara não consegue ler uma mensagem de WhatsApp direito, fazer uma atividade da vida dele sem pensar essa parte, porque ele tá preso. Né? E conforme você vai se negando, você começa a fazer parte de uma coisa que é maior. E aí você se torna mais você mesmo, suas qualidades resplandecem. Então, existe uma... É meio contraintuitivo, mas é assim que é. Existe uma coisa de feeling mesmo, eu não sei explicar porquê, que mesmo quando eu era materialista, quando eu via, eu sempre senti que essa coisa assim, eu sou foda, só depende de mim, se não sou eu, né? Sempre foi mais fraco, esteticamente até, do que o cara falando, cara, eu não sou nada, senhor. Não, é mais eu bonito. Sou existe alguma verdade nisso? Porque você percebe que... porque eu acho que a beleza, essa beleza que eu tô falando, até estética, ela diz alguma coisa do que é a verdade, né? Quando você vê Pietà, por exemplo, uma mãe com o filho morto no braço, né? Não, Você sente um negócio que você fala, como é que isso pode ser bonito? Como é que isso pode ser bom? Não é nem que você sente, você percebe. É uma coisa que tá ali. Você pode pegar até imagens contemporâneas. Pega que o pôster do Um Sonho de Liberdade é o cara ajoelhado, o cara totalmente submisso. Aquela cena é bonita. Não é o fato dele conseguir sair da cadeia. A beleza é justamente essa entrega absoluta. Você fala, cara, eu não sou dono de nada. E aí veja. Acabou. Essa é a beleza da vida. Então existe Não é ser esse aí. falso herói, né? Que anda de carmanguia. Carmanguia é um carro bonito. Eu falei isso porque você falou que é contra-intuitivo, mas eu não acho que se você ouvir sua intuição de verdade, ouvir o seu coração, horrível isso, mas é verdade. Se você ouvir ali, você vê que ali tem mais verdade, tem mais beleza do que o cara. Eu sou o cara, eu sou um foda. E aí, o oposto Hoje eu disso... desprezo o sujeito que se acha. Eu tenho um desprezo profundo, como diria Nelson Rodrigues. O oposto desprezo profundo por quem se acha especial. Mas e aí você vê que o oposto disso tá na mentalidade justamente dessas soluções tecnocráticas malucas, que é o homem que ele, olha, são tantas camadas de falsificação que parece contraditório. Porque o discurso na superfície que ele tá dizendo, olha, o planeta é maior que você tem que cuidar do planeta, por favor, não coma grilo em prol do planeta. Mas o que tá acima disso é o seguinte, tem uma elite governando certos setores da economia
eles não estão sob o controle deles, estão em desacordo com o plano deles, e há uma malha discursiva de controle de, olha, redução populacional, quantificação das coisas, monitoramento, controle, planejamento, planificação, etc, etc, que é feito para tornar tudo perfeitamente controlável por aqueles seres humanos para cumprir os caprichos deles, né? Que no fim das contas, é a consequência última da inversão filosófica que a gente fez lá no Iluminismo, etc, né? Que é a submissão do ser aos caprichos humanos, né? Então, resumindo muito grosseiramente. Então E é um achatamento, né? Porque Exato. o humano é muito menor do que o transcendente, Exato. né? Do que Deus. E aí o cara vai se colocando nisso, cada vez mais nisso, e acontece o seguinte: não dá para todo mundo ter seus caprichos plenamente atendidos. Quando todo mundo se importa com seus próprios caprichos, alguém vai se sobressair e vai ter essa imposição. Que é uma hierarquia que é totalmente ao contrário, totalmente subvertida, que é o oposto da hierarquia natural que surge quando as pessoas se entregam à natureza das coisas como elas são e tentam fazer a vontade de Deus. Porque elas se submetem a Deus e Deus ordena as coisas. Elas decidem dizer não Pros caprichos. para Pras vísceras. as vísceras, era isso que eu estava buscando. Exato. E falam, eu posso te bater, mas eu não vou fazer, porque Exato. eu sou maior. Eu sou maior do que isso. Eu acho que Acho podemos que, esgotamos, hein? Esgotamos podemos ou ir não? para o discurso final do Arthur. Discurso final do Arthur, que está em raia, lá, falando... Porra, Deus me livre. O Arthur Credo. é o nosso vírus que a gente está colocando lá para Para dizimar, tentar destruir essa... destruir essa... Os caras têm que tomar cuidado, porque carioca é pior do que. que burocrata da carioca e destruir combina, né? Desculpa. Combina. Eles que abrem o olho que a gente tá chegando. Mas agora, eu tô dizendo que eu para fechar, eu geralmente sou um cara, ainda continuo com a esperança pela questão cristã, mas sem dúvida nenhuma, cara, essas notícias desse julgamento, como estão andando, com essas questões do Brasil, de inversão do ônus da prova, cara, o que a gente está vivendo é um totalitarismo, um estado de exceção, assim, já dado. Por isso que eu não... Quando acho que o Trelli falou, será que a gente consegue reverter o Carlão, né, na política e tal? Não estou chamando ninguém para uma revolução, nada disso, mas eu acho que isso pode vir da Europa, pode vir dos Estados Unidos, mas aqui na Europa e nos Estados Unidos, inevitavelmente haverá para mim uma ruptura social. Só assim, porque os caras estão comandando o judiciário tem muito tempo e tomaram esse lugar do legislativo, né? Isso está cada vez mais claro. Então, e é uma coisa que vem de fora, né? O Brasil tem essa cultura de, vem de fora, então deve ser bom. Deve ser legal. Vem da ONU, vem da não. Se a Europa mudar, é diferente, né? Começa a mudar o Brasil também. Se os Estados Unidos começam a mudar, muda. Até porque, como disse o Carlão, o nego é graneiro, né? Aí vai secar a fonte, o cara, na mesma hora, sempre fui contra. Porque assim, eu fico imaginando também que a gente fala das elites como se fosse uma coisa só, né? Existe um grupo mesmo. Sim. Mas existe uma elite americana, russa, inglesa, provavelmente, europeia, que é meio contra isso aí, que também está fazendo até por algo maior, por um sentido maior, que, olha aquilo lá, que nem os filhos de milionário que viravam sabe? Sim. Tipo, o cara olha aquilo tudo e fala, eu vou trabalhar contra isso. E acontece, nos Estados Unidos a gente vê... Tem os opositores também, que eles simplesmente são opositores porque eles acham que o plano deles é melhor que o dos outros, ele não é por isso porcaria nenhuma. Então assim, tem os Elon Musk da vida que quer fazer tudo transhumanismo, né? Mas é o transhumanismo dele. É o transhumanismo dele, não deles. É diferente. Então é foda. A gente tá cara, vamos dizer a caldeirinha, né? Fomos do filho de comunista virando... Fala. Não, Deus, ele vai escrevendo realmente a história eu sempre acho que com muito senso de humor também. E olha só que curioso, eu estava lendo aqui um negócio sobre a Revolução Francesa. Não, pois mas olha que curioso como são as coisas. Aí, quando eu li essa parada, é claro que, assim, você vê como eu não sabia disso, né? De repente, vocês já sabiam. Geralmente, quando eu vou falar uma coisa que eu não sei, o TL já falou eu sou muito culto, que nem né?
Mas é o seguinte, pô, eu tava vendo aí, tava no negócio do Robespierre, na França, na Revolução Francesa, e aí lendo um texto explicando que ele, né, quando ele foi morto, decapitado, não sei o quê, e que ele tentou fugir, deu um tiro eu não sabia disso, tentou dar um tiro no rosto, né, errou, pegou no queixo, não se matou, enfim. E aí, quando liberaram os prisioneiros que o Robespierre tinha prendido, além do Bonaparte, tinha um cara chamado, um aristocrata, Jean-Baptiste, que ia ser morto, mas acabou não sendo, né? Então saiu Jean-Baptiste de Gaulle. E esse cara, depois foi o bisavô, sei lá, do de Gaulle, que foi presidente da França. Olha Então, só. você vê assim, imagina o cara lá sentado, falei, no meio da Revolução Francesa, inimigo do Robespierre, aristocrata, falou, vou morrer, né, velho? Acabou pra mim. Game is over, como diz nosso amigo Romani, it's over. Aí o cara, meu irmão, de repente dá uma reviravolta, os caras resolvem matar o Robespierre, abrem as portas e tal, e o bisneto lá do cara vai virar o de Gaulle, que virou o presidente da França. Quer dizer, a gente não sabe, né? De repente tem um cara que hoje está sendo... passando uma situação, cara, ferrada de estado de exceção, nós sabemos aonde, né? E sem esperança e tal, e daqui a pouco esse cara, ou alguma pessoa solta, e na verdade o cara que vai aparecer e resolver é o bisneto dele. Pois é. E assim é Deus isso. vai fazendo. Muito bem. É isso aí. É isso aí. Beleza? Muito bem. Boa noite, então. Boa noite a todos. O like, assistam os outros programas. Boa noite a Comentem, todos. Boa assistam. noite, Comentem, boa noite, assistem boa os noite. outros. Procurem a Tânia Pereira, porque a gente tá preocupado aqui, já faz meses. E a Tânia sumiu, né? Sumiu. Alguém acha a Tânia Pereira, dê notícias. E é isso aí. Um grande abraço, até o próximo programa Quinto Elemento. Não percam nossa programação, que tem vários programas diferentes, vocês já sabem. É só ir lá no nosso canal no YouTube e até a próxima. Agora também no X e no Telegram. Muito bem. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem, muito bem.